Bolsonaro é um genocida? Ringue da Pan valendo, e o assunto, galera, é polêmico, hein? Bolsonaro é ou não alguém que pode ser taxado como um genocida? Tem uma galera aí chamando o Bolsonaro de genocida. O Felipe Neto, youtuber, ele chegou a ser enquadrado pela Lei de Segurança Nacional, mas depois o caso foi arquivado. Tem também manifestantes, 4 manifestantes ativistas da esquerda que acabaram presos por tentar erguer uma faixa com os dizeres Bolsonaro genocida em frente ao Palácio do Planalto. Enfim, esse assunto está quente, Kim. Bolsonaro pode ou não ser chamado de genocida? Essa questão do Bolsonaro genocida é um pouco retórica, porque se a gente for olhar nas entrelinhas ali, no que diz realmente a lei, o Tribunal Penal Internacional, que é quem julga líderes e pessoas por crimes contra a humanidade, enfim, o que está na letra ali do Tribunal Penal Internacional é que genocida é alguém que pratica crimes reiterados contra uma etnia, um grupo nacional ou religioso. Então, se a gente for tentar taxar o Bolsonaro como um genocida pelo descontrole da pandemia, talvez não seja o caminho. Isso aí é um pouco mais retórica, é um pouco mais uma maneira de você tentar mostrar para o povão que o Bolsonaro está, de fato, cometendo uma série de ações e de omissões que estão levando à morte de muitas pessoas. Agora, não passa de retórica. Para levar isso para o Tribunal Penal Internacional, provavelmente isso seria arquivado ali. Inclusive, há, sim, comissões, instituições que tentaram enquadrar o Bolsonaro e já tentaram levar ao Tribunal Penal Internacional. Isso já está, de certa maneira, sendo discutido ali. Mas muitos juristas, muitos advogados dizem que a maneira correta de se processar o Bolsonaro, e isso também está sendo já discutido no Tribunal Penal Internacional, é por crime contra a humanidade. Porque se você for olhar realmente a parte burocrática da lei, ele não vai ser enquadrado como um genocida, porque não há como dizer que ele está criando ações para tentar eliminar um grupo étnico, ou nacional, ou mesmo nacional. Não dá para dizer que ele quer acabar com o Brasil todo. O que o Bolsonaro está fazendo é que ele acreditou desde o início nesse papo de imunização de rebanho, e mesmo quando caiu esse papo de se deixar naturalmente a doença contaminar um número grande de pessoas para acabar, mesmo quando isso aí ruiu, porque a gente sabe que imunização de rebanho não acontece na prática, muita gente não desenvolve o anticorpo necessário para se proteger, ou se protege só por alguns meses, então você precisa vacinar todo mundo ao mesmo tempo para a doença sumir. Mas mesmo quando sumiu, quando acabou esse tipo de argumento, quando os cientistas que estudavam isso viram que não tinha sentido, mesmo assim o Bolsonaro continuou usando esse argumento para continuar com essas ações dele que acabaram espalhando a doença. Ele acreditava mesmo que o melhor era deixar essa doença se espalhar, muitas pessoas pegarem, alguns morrerem, para a economia, enfim, permanecer um pouco mais intacta, perder menos, cair menos, perder menos dinheiro, enfim. O que importa para o Bolsonaro, claro, é a economia. Ele sabe que a reeleição dele depende da economia. O Bolsonaro nunca governou, ele está há 2 anos em campanha, ele já é candidato à reeleição desde os primeiros meses de mandato dele. Então ele, claro, ele teve essa estratégia de vamos sacrificar aqui alguns, mas tentar ele acabar com essa doença de uma maneira natural, entre aspas, mesmo que isso leve à morte de alguns, para a economia não ser prejudicada. Isso teve esse efeito devastador. Hoje a consequência, inclusive econômica, é devastadora também, porque uma coisa está ligada à outra. Não se podia nem se criar essa dicotomia aí entre economia e vidas. Uma coisa está completamente intrínseca na outra, mas ele conseguiu separar, conseguiu criar essa narrativa, e em cima dessa narrativa ele acabou criando uma série de ações do governo e omissões que a gente pode, talvez, claro, o resultado são muitas mortes, enquadrar como crime contra a humanidade. Agora, daí para você dizer que ele está perseguindo o povo brasileiro é um pouco mais complicado. Você pode dizer que ele é genocida com relação, talvez, ao povo indígena. Também há um processo no Tribunal Penal Internacional dizendo que as ações do governo para, de certa maneira, devastar a Amazônia e aniquilar a cultura indígena, né? Elas estão também levando à morte de indígenas, e isso talvez faça mais sentido de ser enquadrado
como genocídio, como Bolsonaro genocida, do que a pandemia. Mas, enfim, não deixa de ser, pelo menos, crime contra a humanidade. Ou escolha do Bolsonaro por deixar o povo se contaminar. O que você acha aqui? Eu acho que, bom, em relação ao Tribunal Penal Internacional, eu concordo com você, acho muito difícil responsabilizar o Bolsonaro internacionalmente por genocídio, mesmo porque o Tribunal Penal Internacional, né, convenhamos, ele só condena chefe de poder ou de Estado de país desprestigiado internacionalmente, né, de país sem força diplomática internacionalmente, né? Então geralmente são regimes autoritários ali na África ou no Oriente Médio, muito dificilmente, né, um país... nunca que eu me recorde, né, algum país europeu, por exemplo, ou norte-americano foi condenado aí no Tribunal Penal Internacional. Você já teve estados, né, que foram enquanto pessoa jurídica, né, por exemplo, o Estado brasileiro já foi condenado, salvo engano, no Tribunal Penal Internacional acho que foi o Estado dos Presídios, né? Agora, pessoa física, né, chefe de poder, isso eu acho muito difícil. Agora, dentro da legislação pátria, da legislação nacional, né, a gente tem o tipo penal do suicídio, né, do genocídio, né, que é a intenção de destruir no todo ou em parte o grupo nacional étnico, racial ou religioso, né? Eu até discutia isso com alguns professores aí de direito constitucional e de direito administrativo. A conduta do Bolsonaro, tendo todos os subsídios técnicos para acelerar a vacinação, para adquirir as vacinas, para adquirir as agulhas, adquirir as seringas, sabendo que a cloroquina não funciona, sabendo que a ivermectina não funciona e sabendo que esse tal do kit Covid, né, causa mal para as pessoas que tomam sem prescrição, né, que tomam, que se automedicam, como o Bolsonaro tem defendido, configura dolo, ou seja, configura a intenção de causar dano, a intenção de causar morte, porque se o administrador, ele tem os pareceres técnicos dos seus, do seu ministro da saúde, dos seus secretários de saúde, que mostram que aquele medicamento que ele está defendendo publicamente, inclusive usou dinheiro público, né, para produzir, para fazer propaganda e para distribuir para os estados e municípios, quando ele sabe que isso não funciona, configura o dolo, configura a intenção, né, de você cometer o crime de destruir no todo ou em parte, no caso, em parte, grupo nacional, né, de brasileiros, né, mais de 300 mil mortos em razão não só de omissão, né, não só de uma pessoa que não agiu quando deveria legalmente agir, né? Não só uma pessoa que deixou de adotar medidas de isolamento, de distanciamento e de coordenar um programa nacional quando tinha esse dever legal, mas também de ação, né? De compra de medicamentos que não previnem o coronavírus e que ele mesmo promoveu, não só na palavra, no discurso, mas com dinheiro público e com ações do Ministério da Saúde, e agora a gente está tendo problemas de pessoas que estão tendo que fazer transplante de fígado porque estão tomando esses medicamentos, né, seguindo o Bolsonaro, chega o sujeito lá não só com Covid, mas com o fígado destruído devido a esse kit aí que o Bolsonaro ficou promovendo. Então, configura sim dolo e, na minha avaliação, acho que ele pode sim ser responsabilizado criminalmente por genocídio. Só para ficar claro, né, essa distinção, né, entre dolo e culpa, né, geralmente quando você fala de um crime, né, você precisa do dolo, que é a intenção de cometer o crime, mais do que a culpa. A culpa é quando você age com imperícia, imprudência ou negligência, né? Quando você, sem querer, chega num resultado criminoso. Um exemplo, para ficar muito claro. Se você está dirigindo e aí você ultrapassa o sinal vermelho e acaba atropelando o sujeito, né? E matando o sujeito. É um homicídio culposo. Você não teve a intenção de matar aquele cara, você nem conhece aquele cara, você não tem nada contra ele, mas na hora de ultrapassar o sinal vermelho, você foi negligente e acabou matando o cara por culpa. Dolo é se você conhece o cara, você tem raiva do cara e você acelera o carro para matar de propósito. Nesse caso, do genocídio, o Bolsonaro está acelerando o carro para matar propositalmente, porque ele tem todos os elementos que mostram que a conduta que ele está promovendo, inclusive com dinheiro público, mata. Impressionante aí o Kim, ele tá sendo ainda mais radical do que eu fui aí na hora de fazer a análise do Bolsonaro, mas o que o Kim falou, eu também já pensei nisso, porque claro que a gente
o Kim estuda direito, eu sou jornalista, a gente acaba tentando se respaldar também em comentários técnicos, em análises técnicas feitas já por pessoas que têm muito mais experiência, por advogados que lidam já com o AIA, com o Tribunal Penal Internacional, e eles acabam indo por esse caminho de que talvez a maneira técnica mais convincente de condenar o Bolsonaro fosse por crimes contra a humanidade. Agora, que há crime, há. E o que o Kim falou é fato, eu também penso muito nisso. O Bolsonaro, qual é o resultado das ações e das omissões de um governo que optou desde o início por negar a ciência, por negar as recomendações da OMS, por não só negar, como por se colocar como uma inimiga, um adversário da OMS e dessas recomendações, difamando, linchando a imagem, inclusive do diretor e dos diretores da OMS. Quem se colocou como um adversário dos cientistas e da ciência? Quem foi que duvidou do número de mortes? Quem foi que fez uma previsão ridícula, dizendo que morreriam só 2.000? Quem foi que se colocou contra os ministros que resolveram seguir a ciência, demitiu, depois colocou no lugar deles um peleigo, um serviçal, um general disposto só a cumprir ordens, que sequer sabia o que era o SUS antes de sentar na cadeira de ministro da Saúde? Quem agora coloca mais uma vez um ministro escolhido a dedo pelo filho dele? Enfim, mais uma vez alguém que está ali para se cumprir ordens do governo. Um fala, o outro obedece, como disse o Pazuello. Mais um ministro com esse perfil. Quem foi que fez essa opção, essas escolhas que leva o Brasil agora a chegar a um número de pelo menos 300 mil mortes, com sinais de que chegará a 500 mil em breve? Quem escolheu isso tudo foi o Bolsonaro. Quem optou, quem criou toda essa confusão foi ele. É claro que a gente tem aí um número gigantesco de brasileiros que foram mortos e que poderiam estar vivos por escolha e por opção do presidente. E se a gente for analisar todas essas ações e omissões do governo, a gente também tem como esticar, sim, esse conceito de genocídio e dizer que ele é um genocida, que ele é, sim, alguém que deve ser condenado por genocídio, que ele está optando por acabar, por aniquilar com parte da população ou com todo da população dele, com os brasileiros, comigo, com você. E se a gente for olhar o passado do Bolsonaro, o que o Bolsonaro falava? O Bolsonaro dizia que o que resolveria o Brasil seria matar 30 mil, seria uma guerra civil, ameaçou matar o FHC. Esse sujeito que deveria ter sido caçado que já deveria ter sido caçado muito tempo atrás e perdido o mandato, quando fez esse tipo de ameaça e que permaneceu ali por inércia, por falta de empenho do STF, dos próprios deputados e senadores, esse sujeito sempre teve um discurso homicida, um discurso genocida. E sim, a gente pode chegar à conclusão de que o Bolsonaro agora está colocando em prática tudo aquilo que ele sempre disse que faria, tudo aquilo que ele sempre pretendeu. Então, sim, também concordo com o Kim que há como a gente apontar para o Bolsonaro e dizer que ele é um genocida e culpá-lo como um genocida e processá-lo como um genocida. Ainda acho que o melhor caminho para um advogado que realmente quiser conseguir uma condenação é processá-lo por crime contra a humanidade, mas concordo com o Kim que há como a gente concluir a partir de tudo que o Bolsonaro já disse e do que ele tem feito, de que é sim um genocídio do povo brasileiro que ele está fazendo aqui. E não só o próprio Bolsonaro sabe disso, o Pazuello sabem disso, na medida em que nessa semana deve sair um ministério novo aí, ou a Secretaria de Parceria, de Projetos e Parcerias deve ganhar status de ministério, ou deve sair o Ministério da Amazônia, só para o Pazuello virar ministro e ter que manter o foro privilegiado, que ele está com medo, né, de ser condenado na ação que investiga a omissão pelo oxigênio em Manaus, que acho que vai ter outras, né, ou vai se desenvolver por um inquérito maior, mas ele já está com medo disso daí. Não sei se o foro vai resolver, porque o que a gente escuta do Supremo é que não está nada feliz com a atuação do Pazuello na pandemia, né? Então não sei se essa estratégia dele de manter o foro no Supremo vai ser bem sucedida, mas isso mostra, né, que até o próprio Pazuello e o Bolsonaro têm a consciência de que pode dar uma condenação. Na minha avaliação, vai dar mais cedo ou mais tarde. Bolsonaro saindo do poder
Não tenho a menor dúvida de que o Ministério Público vai cair matando, de que o Judiciário vai cair matando. Acho que hoje estão intimidados pelo poder que o Bolsonaro tem, né, pela influência que ele tem ainda dentro do Supremo, dentro do Congresso, mas ele saindo do poder, não tenho dúvida que essa responsabilização vai vir, né? Por um crime ou por outro, eu acho muito difícil sair ileso dessa. Bolsonaro, se prepara, porque realmente o futuro para você vai ser complicado. E Pazuello também. Pazuello virou bucha de canhão. A PGR do Augusto Aras, que também é outro serviçal do Bolsonaro, só está tentando fazer com que o Pazuello seja, de certa maneira, o investigado, nem o responsabilizado, porque a gente sabe que não vai chegar a tanto, né? Mas, enfim, o único que está sendo investigado por supostas omissões, mais especificamente pelo caso de Manaus, que faltou oxigênio, é o Pazuello, mas a gente sabe que essa história provavelmente não vai dar em nada nem para ele, afinal de contas, o Augusto Aras, a PGR na mão do Augusto Aras, está se mostrando mais como uma instituição a serviço do Bolsonaro do que do Estado, mas enfim, a gente vai ter esse momento, sim, Bolsonaro. Vai acabar o seu poder. Se você perder a eleição no ano que vem, eu acho que é por isso que o Bolsonaro está tão desesperado. Ele sabe que sem foro privilegiado, sem mandato, a vida dele vai ser só dor de cabeça, porque tem sim essa questão da pandemia que ele deixou se alastrar, que ele sabotou vacina, que ele sabotou o OMS, as recomendações, que ele fez com que os brasileiros realmente se contaminassem, né? Essa era a intenção dele. Além da pandemia, tem vários rolos da família Bolsonaro aí para explicar. Então o bicho vai pegar, é por isso que ele está aparelhando a justiça e é por isso que ele precisa de foro privilegiado para o Pazuello também, porque se cair na mão de um tribunal de primeira instância, ele vai preso se brincar semana que vem. Então, aí seria um micaço, um general podendo ser preso. Imagina a confusão que não vai ser se isso acontecer. É isso, Kim. Vamos nessa. Semana que vem, então, quem sabe mais pandemia, auxílio emergencial ou qualquer outra treta, né? Que muitas coisas aí durante a semana aconteceram. Dá um tchau pra galera. No Brasil a gente tem uma certeza que não se morre de tédio, né? Então, valeu, um abraço e até semana que vem. Valeu, galera. Mas de Covid morre, então fica ligado e se isola em casa. É nóis.